de volta com mais um Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa o direito. E eu, Yolanda Ferro, diretamente da TV Rádio Web Tribuna Mix, estou com um convidado muito especial que irá falar para vocês a respeito de remédios constitucionais. É isso mesmo que você está ouvindo, remédios constitucionais. Remédios constitucionais serão debatidos hoje e você ficará sabendo o porquê desse nome. Nosso convidado especial de hoje é professor José Ailton Júnior. Tive o prazer de ser aluna dele ter sido meu professor na graduação e de enveredarmos pela advocacia em um caminho valoroso de saber. Então, para que nós possamos começar esse nosso bate-papo informativo e descontraído, vou apresentar para vocês nosso nobre professor Ailton Júnior. Seja muito bem-vindo, professor Ailton Júnior. É um prazer muito grande recebê-lo. Nós, do Juriscast, temos a honra de você estar aqui conosco, porque a aceitação do seu convite faz com que as pessoas só tenham a ganhar com esse nosso episódio a respeito de direito constitucional. O senhor, como tem um exímio saber a respeito da Constituição, vai passar as informações da melhor forma possível para toda a população. Obrigado, Yolanda. Obrigado a todos que fazem a Tribuna Mix TV Rádio Web. É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dos conhecimentos acerca de direito constitucional. Espero que a gente possa ter um bate-papo profícuo e que as pessoas possam ter um adequado conhecimento dessa matéria tão valorosa que são os remédios constitucionais. Que coisa boa, professor Ailton Júnior, doutor Ailton Júnior, minha gente, porque ele é advogado, ele é professor, ele é membro do Ministério Público, ele é escritor, ele é um exímio pesquisador. Então, às vezes, a gente fica até sem saber como realmente chamar, né? Mas estamos aqui para falar sobre remédios constitucionais. E muitas pessoas podem estar se indagando, tá? Se perguntando por que remédios constitucionais. Mas é isso mesmo, remédios constitucionais. Para você que pode estar se questionando, a gente já pode adiantar que é quando a garantia de um direito ele não anda bem, então a gente tem que entrar com o instituto para fazer com que esse direito realmente tenha a positivação. A sociedade, o indivíduo que está sendo lesado, tem aquele direito garantido. Mas vou passar para ninguém mais, ninguém menos do que realmente a pessoa que é expert no assunto, professor Ailton Júnior, para dizer para nós o que realmente são os direitos constitucionais em relação aos remédios constitucionais. Pois bem, Yolanda, a gente chama de remédios constitucionais, porque como você bem mencionou, são meios utilizados dentro do sistema jurídico para que situações que eventualmente estejam gerando lesão ou ameaça de lesão a direito do jurisdicionado, do cidadão, essa matéria ela possa ser solucionada. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está com um problema de saúde e precisa, obviamente, recuperar essa sua condição física de saúde. Então, essa pessoa normalmente vai procurar um hospital, um médico. Esse médico vai prescrever uma determinada medicação e essa pessoa vai fazer o seu tratamento. A ideia é basicamente a mesma dentro do sistema jurídico. Então, alguém tem um problema, e aí a gente vai ter remédio para várias questões diversas, e essa pessoa, ela, ao invés de bater a porta de um médico ou de um hospital, ela vai bater a porta do advogado, da defensoria pública, e vai se dirigir até o Poder Judiciário, até o fórum, para ter esse direito ou esse remédio a ele garantido, a esse cidadão garantido, a fim de que aquela situação que esteja causando uma lesão ou uma ameaça de lesão ao direito dessa pessoa, ela possa ser adequadamente solucionada. Ótima colocação, não haveria melhor explanação, professor Ailton, para que as pessoas realmente acompanhem e venham desmistificar essa questão do remédio constitucional. Mas para que as pessoas possam compreender um pouco mais, acho que quando nós começarmos a falar a respeito dos tipos de direito, as pessoas irão compreender mais. Então, quais seriam esses remédios? Então, a Constituição Brasileira de 88, ela trouxe um rol
bastante amplo de remédios que são colocados à disposição do cidadão para que ele possa ter a proteção desses direitos. Então, a gente pode mencionar alguns dentre desse rol. Os principais que a gente vai mencionar, a gente vai ter o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o direito genérico de petição. A gente vai ter também, de certo modo, mas para uma tutela de natureza mais coletiva, a ação civil pública. Enfim, são vários instrumentos que são colocados à disposição do cidadão por força de comandos constitucionais para que esse cidadão ele possa ser atendido com a máxima brevidade na resolução dos seus conflitos e na garantia dos seus direitos. Perfeitamente, professor Ailton. O senhor poderia exemplificar cada um deles? Sim, cada um deles, é como eu falei, a gente fala de remédios constitucionais, não é à toa, porque realmente tem uma função meio que de remédio. Então, assim como lá na medicina, para cada tipo de doença existe uma medicação propriamente indicada para o tratamento, aqui no direito também nós temos esses medicamentos, digamos assim, esses remédios que são específicos para cada tipo de lesão a direito. Então, às vezes acontece muito o seguinte: um dos remédios que eu diria mais populares, que está mais na boca do povo, é o mandado de segurança. Então, Yolanda, às vezes acontece assim: eu estou lá no meu escritório, aí chega um cliente e aí diz assim: doutor, eu vim aqui para o senhor dar entrada em um mandado de segurança. E eu costumo sempre brincar com eles, dizendo assim: quando você vai no médico, você diz ao médico qual é a sua doença e o médico prescreve um medicamento adequado para você. Você não chega para um médico e diz assim: doutor, eu vim aqui para que o senhor me prescreva o medicamento X. Primeiro tem um diagnóstico. Tem um diagnóstico, né? E aí, obviamente, essa é a função nossa, enquanto profissional do direito, fazer a análise do caso específico e verificar qual seria o remédio mais adequado para aquela situação específica, certo? Apesar de eu ter mencionado um mandado de segurança, mas eu vou tentar fazer. E aí vem o papel do professor, né? A coisa assim, do professor que já vai pensando assim. O professor vai pensando como é que vai fazer essa explicação de uma forma mais didática. Então, assim, nós temos dois remédios constitucionais que são muito importantes, que é o habeas corpus e o habeas data. E, de forma bem simplificada, o habeas corpus é aquele remédio constitucional que tem por objetivo evitar a manutenção ou perigo do cerceamento ilegal da liberdade. Então, sempre que alguém estiver em vias de sofrer um constrangimento ilegal na sua liberdade, essa pessoa poderá fazer uso desse remédio heróico, desse remédio constitucional chamado habeas corpus. Para que você tenha noção da importância do habeas corpus, ele é de tamanha relevância que é compreendido no sistema jurídico brasileiro a possibilidade de pessoas que sequer têm formação em direito poderem fazer uso desse remédio. Então, às vezes acontece, eu lembro que uma vez eu conversava, eu fui atender um caso no Mato Grosso, em Cuiabá. E era um processo que tinha uma questão para tentar ver se conseguia fazer uma unificação de uma pena. O rapaz respondia um processo criminal aqui em Pernambuco e respondia também um processo criminal já transitado em julgado lá no Mato Grosso. E a gente precisava, ele tinha sido preso em Pernambuco e a gente precisava trazer essa execução da pena dele de lá do Mato Grosso para o juiz da execução aqui em Pernambuco, a fim de, enfim, ele não ficar nesse processo de vai e vem, até mesmo para verificar eventuais possibilidades de progressão de pena, enfim. E
eu quando cheguei lá no fórum em Cuiabá, eu pedi para falar com o magistrado, e o magistrado estava com a mesa assim repleta de processos assim por cima, e meio que ele teve que abrir assim um pouco para poder conseguir falar com a gente. E eu disse, doutor, e esse monte de processo aqui, na época ainda é processo físico, né? Professor, doutor, esse monte de processo aqui, e ele disse, não, doutor, é porque eu tive essa semana no presídio. Aí eu disse, certo. Ele disse, vou fazer a visita lá, como juiz da execução, fazer visita no presídio, e eu tenho um costume que eu me reúno ou tento de alguma forma conversar com os detentos, os presidiários. E eu recebo muitas cartas. Eu recebo muitas cartas. E não se impressione. Talvez a Yolanda não tenha essa. Não vá se impressionar, mas você que está nos assistindo pode achar estranho. Mas muitas das vezes os indivíduos que estão cumprindo pena restritiva de liberdade no presídio, eles sabem mais de direito penal e de execução penal do que nós advogados. Então, assim, o, ele disse que recebia as cartinhas, o cidadão dizendo lá, doutor, eu acho que eu já cumpri aqui tantos terços da pena, tal fração da pena, eu tenho direito a uma progressão, eu já estou aqui preso há tempo demais, etc, tal, enfim, estou sofrendo um constrangimento na minha liberdade de forma... E aí ele me disse assim, eu pego todas essas cartinhas e quando eu chego aqui eu coleciono, mando, peço que o pessoal da secretaria ele separe os processos dessas pessoas e eu mando fazer a juntada dessas cartinhas e várias delas eu recebo como habeas corpus. Eu recebo como habeas corpus e eu vou analisar aquelas situações daquelas pessoas. Então, assim, é um remédio muito, muito importante, porque não há necessidade da formação como advogado, como profissional do direito, para que esse remédio ele possa ser utilizado. E até mesmo é possível haver outros agentes do sistema, inclusive até mesmo o próprio Ministério Público, ele pode excepcionalmente apresentar um pedido de habeas corpus em favor de alguém que esteja com a sua liberdade cerceada de forma irregular, com um constrangimento ilegal, para que a gente possa ter a dimensão da importância desse remédio. Ao lado do habeas corpus, a gente tem o habeas data. Eu gosto de falar desses dois assim, porque os dois são os dois remédios com nomenclatura latina, né? O habeas data não tem essa figura de proteção da liberdade, mas ele tutela, ele protege a informação. Então, é um remédio que vem buscar tanto a proteção da informação, como também eventuais correções de equívocos que existam nos registros públicos pertencentes a qualquer cidadão. E por que eu falo, primeiramente, do habeas corpus e do habeas data para poder chegar lá no mandado de segurança? Porque, como eu falei para vocês, assim, o mandado de segurança, de fato, é um dos remédios talvez mais populares. Como eu falei, a população, o jurisdicionado, muitas vezes chega no escritório do advogado e já quer entrar com o mandado de segurança. Porque a própria Constituição e a Lei de Mandado de Segurança, ela diz que conceder-se-á mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, assim, eu tenho que fazer essa análise e o mandado de segurança ele é residual, eu costumo dizer. Então, o que o habeas corpus e o habeas data não resolver, o mandato de segurança resolve. É possível de se resolver. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa análise de uma perspectiva, como eu falei, residual. Certo? Porque tudo vai de acordo com a análise do caso concreto. Exatamente, exatamente. Sem contar, Yolanda, é o seguinte, um dos primeiros, das minhas primeiras produções acadêmicas,
foi um estudo específico da Lei de Mandado de Segurança, porque, enfim, foi uma lei, a Lei de Mandado de Segurança, ela, a primeira que a gente tem no ordenamento, vem datada lá de meados de, acho que é 1951, e essa lei ela vigorou por mais de 50 anos. Em 2009 foi publicada uma nova lei de mandado de segurança, uma lei mais moderna, mais organizada, abrangendo alguns entendimentos que já estavam consolidados nos tribunais superiores, mas que ainda não estavam previstos textualmente no texto constitucional, ou melhor, no texto legal, e acabou sendo absorvido por essa nova legislação lá em 2009. E esse estudo que eu fiz uma análise primeira com base, logo depois da publicação da lei, o Conselho Federal da OAB, ele apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade em face dessa lei de mandado de segurança em relação a alguns aspectos. Eu fui fazer uma análise, um estudo desses aspectos. E dentro dessa análise, obviamente eu precisei me aprofundar no que era o mandado de segurança. E eu costumo dizer assim, talvez por eu conhecer o mandado de segurança, eu tenha muito respeito por ele. E quando eu falo respeito, é no seguinte sentido. De não utilizar de qualquer forma. Isso. Eu acho que as pessoas, e aqui vai uma singela crítica aos colegas, e peço perdão a quem se sentiu ofendido com essa minha fala, mas às vezes é a gente utilizar aquela roupa mais bonita, é a mulher usar aquele vestido de festa para ir para a feira, sabe? Veja. É um instituto muito delicado que não pode se adequar a toda situação. Isso, e eu falo muito assim, sabe? Quem conhece mandado de segurança usa ele com muito pouco. Com muita cautela. Eu vou falar da minha experiência. Eu sou advogado há alguns anos. Não vou dizer assim quantos anos, né? Mas assim. Não quer revelar a idade. Mas assim, a barba, o cabelo caindo, assim, ele já mostra um pouquinho do tempo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: na minha vida como advogado, eu acredito que eu ainda não enchi as mãos da quantidade de mandado de segurança que eu impetrei para os meus clientes. Não é por outra coisa, é porque eu tenho respeito pelo mandado de segurança. É uma ação que é muito delicada. E é porque que ela é muito delicada. Aí também vem mais alguns detalhes também dentro dessa nossa temática. Por que a gente tem que ter um cuidado com o mandado de segurança? Porque o mandado de segurança tem como uma das características principais a história da prova pré-constituída. E muitas vezes o cliente, quando bate na porta do nosso escritório, ele tem uma história muito bonita, ele tem uma violação de direito extremamente relevante. Quer mostrar que realmente tem um direito líquido e certo. Mas falta para ele a prova. A prova pré-constituída. E aí o que acontece? Não, doutor, mas eu tenho testemunha de que está acontecendo isso. Eu não posso fazer prova testemunhal no mandado de segurança. Entende? De tão delicado que é o instituto. Porque, tecnicamente, a própria norma ela impede a produção desse tipo de prova. Porque é algo que tem que ser apresentado de forma robusta. E o juiz ele tem que ter o conhecimento da prova de uma forma muito célere, muito plena, certo? A gente fala tecnicamente, e eu peço só perdão, porque é coisa de professor. A gente fala tecnicamente de cognição plena e cognição exauriente, certo? E cognição sumária, na verdade. Cognição sumária e cognição exauriente. A cognição sumária é a cognição primeira, é o conhecimento primeiro que o magistrado tem em relação à demanda.
Nessa cognição, nesse conhecimento que é sumário, superficial, ele não demanda maiores indagações. Já a cognição plena, exauriente, enfim, ela vai demandar uma carga de prova muito maior. E eu me arrisco a dizer que o mandado de segurança é uma ação que, pela sua natureza, ela já exige da parte que vai impetrar essa ação que traga elementos para que o juiz já possa, no primeiro momento que ele acessa, ele já possa ter uma cognição exauriente, uma cognição plena, um conhecimento amplo e restrito da causa, entende? Tudo tem que ser apresentado para o magistrado ali já naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento. Inclusive, isso tem uma razão pelo próprio rito. O rito do mandado de segurança é um rito especial. Então, eu ingresso com o mandado de segurança hoje, se eu não pedir uma liminar, né, uma tutela de urgência, enfim, o juiz ele vai intimar a autoridade tida como coatora, ou como autoridade impetrada, para que essa autoridade ela apresente informações no prazo de 10 dias. Apresentadas essas informações no prazo de 10 dias, e concomitantemente, e aí uma novidade da última redação da Lei de Mandado de Segurança, né, lá em 2009, que não é tão nova, mas enfim, é também feita a notificação do representante da pessoa jurídica interessada, pessoa jurídica de direito público interessada. Então, é feito esse processamento em 10 dias. Em 10 dias, a autoridade coatora ela vai apresentar informações no processo. Em 10 dias, o representante judicial de pessoa jurídica interessada, seja município, seja Estado, seja União, vai apresentar também, vai vir para os autos, se for o caso, para defender o ato que está sendo impugnado. Então, logo acontece isso, o processo já vai com vistas para o Ministério Público, para que o Ministério Público também em 10 dias apresente uma manifestação e decorrido esse prazo de 10 dias, com ou sem manifestação do Ministério Público, o processo vai para a sentença do juiz. Tem 30, deixa eu só ver aqui, acho que menos de 30 dias que eu dei entrada no mandado de segurança na Justiça Federal. Sexta-feira eu fui intimado da sentença. Porque é um processo rápido, é um processo célere, mas como eu falei, é um processo que demanda, é um tipo de procedimento que demanda um cuidado. Quando não se tem o cuidado, pode-se trazer muitos prejuízos para a parte, o jurisdicionado, o impetrante, que vai perder tempo. Sem o remédio adequado, pode ter efeitos colaterais. Exatamente, exatamente. As pessoas podem até estar se questionando a respeito dessa questão desse prazo, mas tão rápido, a celeridade, a questão da celeridade processual. Mas é justamente isso. Quando a gente está com problema de saúde, inclusive eu estou um pouco afônica, a gente procura um remédio para que ele faça um efeito rápido. E esse justamente é a função desses institutos, desses remédios constitucionais para aquela situação específica. Só para que as pessoas realmente compreendam e acompanhem, porque quando a gente fala na celeridade processual, algumas pessoas questionam, mas o meu processo demorou tanto tempo. Mas aí é uma situação diferenciada. É um remédio constitucional que é utilizado em casos excepcionais, conforme o professor Ailton já explicou. E em relação a essa questão dessa excepcionalidade, professor Ailton, quem pode solicitar, quem pode impetrar esses remédios constitucionais? Excetuando a figura do habeas corpus, certo? Os demais remédios constitucionais, eles exigem a participação ou a postulação por meio de advogado, certo? Ou advogado ou a Defensoria Pública, mas deve haver um agente com capacidade postulatória para promover essas ações. E como o senhor bem como falou, bem como colocou há pouco, com conhecimento técnico para colocar o remédio constitucional de forma adequada ao caso concreto. Exatamente. E só para explicar, alguém pode me fazer a seguinte pergunta, vai mandar lá nos comentários lá dessa gravação, vai dizer assim,
vem cá, mas por que que o habeas corpus, qualquer pessoa pode impetrar? O cara tá lá dentro do presídio, ele escreve num papel higiênico, num lençol, e o juiz analisa tal, e os outros têm essa dificuldade toda. Porque especificamente em relação ao habeas corpus, a gente está lidando com o bem jurídico mais importante do sistema depois da vida, né? Então, o bem jurídico mais importante do sistema, do ordenamento, é a vida. Depois da vida, o principal bem jurídico que o sistema faz a proteção e a tutela é a liberdade. Tanto é assim que quando alguém tira a vida de outrem, o Estado não tem legitimidade para punir essa pessoa tirando a vida, porque o Estado brasileiro entende que esse direito, ou melhor, que esse bem jurídico é muito valoroso. Então, o que é que o Estado brasileiro faz? Ao invés de retirar a vida, ele tira o segundo bem jurídico mais importante, que é a liberdade. Então, considerando a relevância da liberdade dentro desse processo, há a participação de qualquer pessoa como possível impetrante de habeas corpus. Mas para todos os demais remédios, aí leia-se, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, e aí mandado de segurança tem o individual e o coletivo, mandado de injunção o individual e o coletivo, a ação civil pública, o direito de petição em geral, vão exigir a participação de um profissional do direito. Professor Ailton, a quem solicitar determinados remédios jurídicos? Quando nós estamos passando por alguma enfermidade, nós vamos ao médico, vamos ao farmacêutico, nós sabemos a quem recorrer. Mas nessa seara jurídica, dependendo da situação, dependendo do caso concreto e dependendo do remédio constitucional a ser impetrado, a quem solicitar, a quem impetrar, a quem recorrer, para que as pessoas possam nos acompanhar e ter essa informação em determinadas situações, a quem solicitar determinado remédio. O herói desse processo é o advogado. O herói desse processo é o advogado. É o advogado que vai vestir o manto de proteção do seu cliente e vai buscar a tutela jurisdicional mais adequada a fim de garantir a proteção desses direitos, a proteção do interesse do seu cliente, a proteção, em último caso, até mesmo da própria sociedade. Porque quando existe uma violação de direitos, por mais que eu esteja individualmente sendo lesado de forma direta, de forma indireta toda a sociedade ela é atingida, certo? Então, obviamente que o advogado, ele é o guardião, ele é o protetor, ele é o herói desse processo, certo? Obviamente que aqui a gente não está fazendo uma, como a gente fala no popular, puxando a brasa para nossa sardinha, né, do advogado. Mas temos que passar a informação mas é da forma mas mais correta possível, mas para que a sociedade realmente saiba a quem recorrer, saiba como buscar quando o seu direito estiver sendo lesado, quando se sentir com o seu direito violado em relação a alguma situação. Mas é porque realmente assim o advogado ele assume esse protagonismo, assume essa função de ser esse guardião. E é preciso mencionar também que, dependendo do caso concreto, é que vai se saber qual o remédio constitucional solicitar ou impetrar. E isso quer dizer que um advogado que está constituído para o caso, ou a Defensoria Pública, ou no início, ou no meio, ou no final de determinado processo, é que vai saber realmente como agir naquela determinada situação. Exatamente. Então, até pegando um pouco do gancho do que eu falei anteriormente, Yolanda, como eu falei assim, às vezes o cliente chega assim e diz, eu quero um mandado de segurança. Mas quando eu faço a análise do caso,
quando eu verifico as provas que aquele meu cliente tem, eu verifico, é, faço uma análise profunda do direito que está sendo discutido. Não, não é um caso de mandado de segurança. Eu não vou entrar com mandado de segurança. Olha, aqui eu penso que o caminho seria um pouco diferente. Aqui eu penso que o caminho seria um pouco diferente. E até o cliente que chega ao seu escritório, já com esse anseio desse remédio constitucional, tenho certeza que vai sair, mesmo que o caminho não tenha sido aquele que ele imaginava, tenho certeza que ele vai sair seguro, porque ele está ouvindo uma orientação técnica de uma pessoa que realmente sabe como proceder em determinada situação. É exatamente por isso que a gente bate nessa tecla, né? O advogado ele tem que também ter esse, como no popular a gente fala, esse jogo de cintura, de saber quando é que vale a pena buscar um determinado remédio, quando é que vale a pena buscar um outro remédio, ou quando a patologia, a doença, ela exige uma outra solução que não os remédios constitucionais. Porque, veja, óbvio que a nossa conversa hoje aqui é sobre remédios constitucionais, mas nós temos muitos mecanismos de resolução de problemas das pessoas. Não somente os remédios constitucionais. E é um ponto positivo, sabe, Yolanda? Eu acho que nos últimos anos o direito constitucional ele se tornou mais presente na vida das pessoas. As pessoas falam mais sobre mandado de segurança, as pessoas falam mais sobre habeas corpus. Principalmente habeas corpus, É, professor, porque é como o senhor já falou, e as pessoas no dia a dia já utilizam esse termo HC, o é, HC, de é. forma corriqueira, porque as pessoas têm mais conhecimento, têm mais acesso a essa nomenclatura, o HC, que é o habeas corpus, principalmente, sobretudo, para quem está com a sua liberdade cerceada. E eu vou além. Eu acho que também existe um fenômeno muito importante e esse tipo de programa ele tem a relevância porque antigamente se falar em justiça, se falar em poder judiciário, se falar em ação, era o mesmo que se falar em um abismo entre o cidadão e o direito. As pessoas elas deixavam de buscar seus direitos porque era muito difícil. Eu não vou, é complicado, eu não gosto. Eu vou fazer o que na justiça? Eu não sei nem falar na frente de um juiz, né? E aí a gente tem observado um movimento devagar de aproximação do judiciário das pessoas, do cidadão. As pessoas já começam a ter um melhor conhecimento acerca dos seus direitos básicos, daquilo que é importante, daquilo que vale a pena brigar, daquilo que não vale a pena brigar, entendeu? E isso tem uma relevância muito, muito grande. Óbvio, óbvio, isso tem a ver com internet, tem a ver com os pontos positivos e que às vezes também tem alguns pontos negativos da, da mídia no Poder Judiciário. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal, você liga a TV e você vê o julgamento lá, vê os ministros fazendo o julgamento do STJ. Agora com o processo agora da pandemia, com cada vez mais a possibilidade de audiências e sessões de tribunais por via híbrida, né? Então a população acaba, de certo modo, se aproximando do Poder Judiciário. Eu lembro que na época que eu estava no mestrado, foi lançado um livro do professor Fred Didier, e o nome do livro era assim, Teoria Geral do Processo, essa desconhecida. E lendo o livro, ele disse que o professor Fred Didier é baiano, e ele disse que se inspirou no Aliomar Baleiro.
Aleomar Baleiro é um dos maiores, se não o maior tributarista que o Brasil já teve. E também era baiano. E o Aleomar Baleiro escreveu nos anos de 1950 um artigozinho pequenininho. O artigo era assim: Supremo Tribunal Federal, esse desconhecido. E aí ele falava nesse artigozinho, ele falava o seguinte, que a primeira vez que ele ouviu falar de Supremo Tribunal Federal, ele tinha 19 anos no interior da Bahia. Ele não sabia que existia o Supremo Tribunal Federal. E hoje, se a gente perguntar, talvez, a alguma criança que seja mais dessas ativas, ela vai saber que é alguma coisa da justiça, vai ter alguma ideia do que é Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é muito importante essa compreensão de que eu posso acessar direitos, eu posso ter acesso e eu tenho alguém que pode me ajudar a acessar esses direitos. Esse é o poder da informação, professor Arilton. Nós, como trabalhamos com a educação também, nós sabemos que a educação, ela é algo que se reproduz e nunca se esgota, né? E quanto mais a gente fornece informação, a gente adquire conhecimento também. E o intuito, o objetivo do Juriscast é justamente esse, é fazer com que a população se aproxime do judiciário, se aproxime da aquisição do conhecimento, porque tudo isso é saber. Então, não adianta você ter um saber no livro se você não souber colocar esse saber na prática. Então, quanto mais nós passarmos informações para vocês e vocês adquirirem esse conhecimento e utilizarem com boa fé para boas ações, a gente só tem o que ganhar, porque nós iremos formar uma sociedade consciente, pessoas conscientes de seus direitos e de seus deveres. Mesmo que as pessoas, que a sociedade não tenha aquele conhecimento técnico, não seja um advogado para que realmente possa impetrar uma ação, possa ter acesso ao judiciário, mas sabe quais são os meios que irão levar a isso. E algo que eu falo também, que eu acredito que surte muito efeito, é a questão da comunicação. Às vezes, algumas pessoas estão ali com um problema, com uma contenda, e só querem resolver no judiciário. Mas aí vem alguém, um advogado com um olhar técnico, ou até algum membro da Defensoria Pública, e que vai tentar mediar, resolver aquela situação sem que possa bater na porta do judiciário. Então, aquela situação ser sanada, ser apaziguada e ser resolvida de forma célere e de forma que as partes fiquem satisfeitas. Então, acredito muito nessa questão da comunicação, da informação, da aquisição de conhecimento. E o saber para a sociedade, para a população, ele se passa através de nós, através dos instrumentos que nós utilizamos, através de todos os meios de comunicação. E como o senhor bem falou, nós estamos diante de uma tecnologia avassaladora. O STF, ele está dentro das nossas casas. E as pessoas que têm aquela ânsia de saber, de ter uma posição, informação mais aguçada, elas vão lá no canal, elas ligam, elas acompanham, elas querem participar da sociedade de forma ativa, porque elas querem saber o que é que o STF está decidindo, porque respinga na sociedade como um todo. E isso é muito importante, e isso é o caminho da academia, e isso é o caminho da sociedade, isso é o caminho do mundo da comunicação. É levar a informação para as pessoas, fazer com que as pessoas estejam cada vez mais conscientes de seus direitos e, sobretudo, dos seus deveres. E isso é muito louvável. E o fato do senhor estar aqui conosco é muito louvável, trazendo essas explanações, fazendo com que as pessoas adquiram mais um pouquinho do conhecimento jurídico, para que elas realmente saibam no dia a dia a quem recorrer, o que eu pedir, a quem pedir. E assim a gente ir resolvendo os problemas no dia a dia de forma mais leve. Sim, não tenha dúvida. A gente ainda aqui no Brasil, a gente ainda tem um problema sério que é uma cultura de litigância, né? As pessoas, durante muito tempo, e aí a gente fala de um período de exceção que o Brasil viveu, né, de ditadura, etc., em que os direitos eles eram, de certo modo, tolhidos, aprisionados, eles eram massacrados.
veio uma Constituição libertadora, a Constituição de 88, e meio que abriu as portas do acesso à justiça para as pessoas. E, óbvio, tem seus pontos positivos, mas trouxe também alguns efeitos muito negativos, que é, em especial, essa cultura de litígio, certo? E acho que é muito importante quando um programa com o alcance que o seu programa tem de trazer essas informações para as pessoas de que, óbvio, existe a última palavra, é a palavra do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai dar a última palavra em todas as questões envolvendo conflitos entre as pessoas. Mas isso não impede que as pessoas possam, elas próprias, diante de sua autonomia, de sua liberdade, de sua capacidade de diálogo, de racionalidade, elas poderem resolver os problemas delas. Tenho absoluta certeza que a partir do momento que as pessoas elas puderem entender que nem sempre a cultura da litigiosidade ela vai ser a principal, a gente vai viver em uma sociedade melhor e a gente vai viver, vai resolver os problemas da nossa sociedade de forma mais célere. E veja, às vezes, quando eu falo isso na sala de aula, aí um aluno chega para mim e diz assim: ah, professor, mas aí o senhor vai acabar com o direito, vai acabar com a minha profissão, porque eu preciso, cadê? Vai precisar do advogado, etc. E se as pessoas vão resolver os problemas delas, elas não vão precisar do advogado. Pelo contrário, vão precisar do advogado, porque vai ser o advogado que vai trazer dentro de uma abordagem neutra, dentro de uma abordagem que vai mostrar todos os caminhos que podem ser perseguidos dentro daquele processo e vai mostrar, ó, se vocês seguirem por esse caminho, o resultado é esse. Se vocês seguirem por esse caminho, o resultado é esse. Mas a gente pode pegar e chegar aqui em um consenso e a gente seguir esse caminho do meio. A gente resolve esse problema hoje. E às vezes é até questão de bom senso, questão de respeito, de educação e bom senso. E nessa situação, às vezes uma contenda, ela no judiciário, ela demora, se arraste por anos, quando uma das partes realmente não quer dobrar sua torcer, como a gente fala no popularmente falando. E mostrando esses caminhos que as partes podem percorrer, e quando a parte ouve, esse problema pode ser resolvido hoje, se ela realmente quer resolver, ela vai aceitar. E é como eu acabei de falar, né? A vida se torna mais leve e as contendas são resolvidas de forma mais leve, como realmente deve ser no nosso dia a dia. Porque infelizmente, como a gente está falando de remédio e a gente falou muito de efeito colateral, né? E querendo falar em remédio, a gente acaba falando de acesso à justiça, e aí uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, um dos efeitos colaterais desse processo de acesso à justiça e da existência de tantos remédios constitucionais é exatamente essa sobrecarga no Poder Judiciário, que infelizmente hoje ele não consegue atender ao seu propósito, que é solucionar conflitos e pacificar as relações sociais. Infelizmente, ainda existe muita discussão, ainda existe muito problema, existe muita, como é que eu posso dizer, contenda que poderia ter sido resolvida há muito tempo, mas que acaba se arrastando por conta de gargalos que o poder que a via do processo judicial ela traz consigo. Existem países, Yolanda, existem países em que a solução que o país resolveu foi tornar o processo caro. Em países como os Estados Unidos é caro litigar. Então as pessoas resolvem os problemas fora do ambiente judicial. E não resolvem sozinhas, existem escritórios especializados em solução negociada de conflitos, entende? Então, assim, não vai haver
uma quebra, e aí eu falo diretamente para o meu colega advogado, advogada, que está me vendo aqui, nos assistindo, não vai haver uma quebra de espaço e de mercado, digamos assim, entre aspas, né? Bem entre aspas. Porque outros caminhos vão ser abertos para a atuação do profissional do direito. Muito pelo contrário, são serviços novos que surgem de forma que venham agregar os escritórios jurídicos. Sim, sim, sim. Então, hoje eu costumo conversar com os colegas mais próximos. Hoje, sem sombra de dúvidas, um escritório que possui um setor que tenha uma expertise na resolução negociada de conflitos, ele sai na frente de muitos escritórios. Ele sai na frente de muitos escritórios. Por quê? Porque uma coisa é você ofertar um produto que vai trazer despesa e tempo. Eu acho que a pior despesa ainda é o tempo, sabe? O tempo. O tempo ainda é a pior despesa que tem. O tempo hoje está ficando cada vez mais escasso. O tempo, para mim, é a pior despesa que tem. Então, se você tem uma válvula de escape, que é a oferta de um serviço, além do tradicional, que é a solução negociada dos conflitos, você sai na frente. E vai evitar muitos efeitos colaterais. E vai evitar muitos efeitos colaterais. E falando em efeito colateral, olha, tá ouvindo? Já estão nos alertando do tempo. A gente conversa muito. Já estão nos alertando sobre o tempo. Mas para nós encerrarmos o nosso Juriscast de hoje, eu não poderia encerrar esse Juriscast, me dê licença, sem antes falar para vocês desse presente que eu recebi. Professor Ailton, tenho um carinho muito grande por você, pelo senhor, por você. Essa obra de autoria do professor Ailton, duplo grau de jurisdição nos processos criminais. Vou me deleitar com essa obra, que ela realmente traz uma profundidade de saber e nos julgados do duplo grau de jurisdição, para que nós possamos compreender como esse duplo grau realmente lhe acontece. Então, é uma obra dos julgamentos originários perante o Supremo Tribunal Federal. E para que nós possamos estar um pouco mais próximos desses julgados, vale a pena essa leitura. Professor Ailton, muito obrigada. Vou exigir minha dedicatória. Com certeza, com certeza. Já que eu ganhei a obra, para vocês verem como são as coisas. Assim que ele lançou, eu queria adquirir. Mas o físico nunca chegava. Eu digo, não, eu só quero o livro físico. E hoje ele está aqui em minhas mãos, o meu exemplar. Muito obrigada, professor Ailton. Não há de Que o senhor continue cada vez mais engajado nos processos jurídicos, nas produções acadêmicas, no mundo acadêmico, transformando a vida de muitas pessoas com a informação, para que muitos jovens que passam pelo Senhor, assim como outras pessoas de várias idades também passam, possam reproduzir a informação de forma mais técnica, de forma mais assertiva possível. Porque quando a gente adquire saber, a gente pode propagar, mas aquilo que a gente adquire fica para a gente, e quando a gente propaga, a gente tem mais conhecimento. Estou muito feliz pelo meu presente e mais feliz ainda de estar aqui com o professor Ailton hoje no nosso Juriscast. E para encerrarmos, gostaria de passar a palavra para ele, para que ele faça suas considerações finais, se tiver mais algo para acrescentar. Não, rapidamente é só agradecer mais uma vez o convite. A gente estava tendo um conflitozinho de agenda, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu resolver. E é isso. Eu acho que a grande função nossa é de multiplicar conhecimento. Quando eu era adolescente e eu pensei em fazer o curso de Direito, eu tive que me deslocar daqui de Palmeira dos Índios para ir para Maceió, que era um dos locais que tinha o curso de Direito e que eu podia estudar. E aí, quando abriu o curso de Direito aqui no SESMAC, aqui em Palmeira dos Índios, eu disse, meu sonho é dar aula lá, porque eu quero dividir um pouco do que eu
do que eu plantei e colhi lá, eu quero dividir um pouquinho aqui. E hoje eu posso dizer, Yolanda, que nesses 12 anos que eu estou aqui no SESMAC Sertão, eu sou uma pessoa melhor, mais feliz. E se amanhã acontecer qualquer coisa e eu deixar de lecionar, eu deixo com a sensação de dever cumprido, porque de alguma forma contribuir para o engrandecimento do ensino jurídico na minha cidade, conhecimento das pessoas e, enfim, crescimento mesmo do lugar de onde eu vim. E Eu, com muita dedicação, com muito êxito e com louvor. de onde eu saí para voltar para, enfim, dividir esse conhecimento. E é isso. Muito obrigado. Estou à disposição para outras oportunidades, certo? Pode me chamar. Eu gostei de vir para cá, gostei. Eu gostei e estou realmente à disposição. Espero que você faça a leitura e que seja aprazível a leitura dessa obra, que é como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um filho, né? É como filho. É um filho. Não deixa de ser um filho. Um filho jurídico. Isso. Dentre tantos outros filhos que tem, fisicamente falando, né? Humanamente falando. E assim, com esse clima informativo e descontraído, encerramos mais o Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Então, você que está pegando essa informação, vai lá no nosso canal, curte, linka para outra pessoa e até a próxima terça-feira, que estaremos aqui com vocês novamente nesse mesmo horário, passando mais informações jurídicas para que você possa adquirir o conhecimento da melhor forma possível. Muito obrigada por mais esse episódio.